Obediência, do latim oboedire, escutar com atenção. De ob, atenção, mais audire, escutar. Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um se aceita às ordens dadas por outro ser. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior, ou, pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. Obedecer a requisitos ou proibições realiza-se por meio de consequentes ações apropriadas ou omissões. Obedecer implica, em diverso grau, a subordinação da vontade a uma autoridade, o acatamento de uma instrução, o cumprimento de um pedido e a abstenção de algo que é proibido. A figura da autoridade que merece obediência pode ser, ante todo, uma pessoa ou uma comunidade, mas também uma ideia convincente, uma doutrina ou uma ideologia, e em grau superior, a própria consciência, e para os cristãos, Deus. Podem destacar-se vários tipos e níveis de obediência. Obediência militar. Obediência militar trata do acatamento de instruções no decurso de um código de vida e de conduta, preparando para responder aos conflitos ou crises sociais ou políticas, e em casos extremos, a guerra. A desobediência militar implica, consequentemente, severas sanções, já que frequentemente um risco para a segurança dos outros ou dos interesses coletivos. No entanto, a desobediência, nesse plano, se pode dever por razões legais, éticas ou religiosas. Na Itália, por exemplo, produziu-se um debate intenso em relação à obediência militar na raiz da lei de obediência devida. A contraposição entre as ordens emanadas em circunstâncias de tensão foi refletida no drama literário O Príncipe de Hamburgo, por Heinrich Kleist. Obediência infantil. Exemplo de cão obedecendo aos comandos de sua tratadora durante uma competição de obediência em Melbourne, na Austrália. O nível de obediência é algo muito variável nas crianças. Há correntes pedagógicas que defendem que a obediência é mais bem conseguida pelo convencimento, ou seja, a ordem deve ser acompanhada por estímulos que conduzam a uma aceitação voluntária das situações que é preciso obedecer, mas é muito preguiçoso de se fazer. Obediência solidária. A obediência solidária refere-se à obediência de um sujeito participante de um grupo ou coletivo. Mesmo tendo a plena convicção das ideias fundamentais ou das ações realizadas por tal grupo, e obedecendo-as. Obediência socióloga. A obediência socióloga, para o sociólogo Max Weber, é a principal característica que define o domínio em contraste com o poder. Obediência voluntária. A obediência voluntária é referida a normas pré-estabelecidas ou a consciências que se possua, como o reconhecimento do bem, por exemplo, a aceitação do bem comum como efeito da observância dos 10 mandamentos. Na origem dessa atitude está o sentido ou significado do que positivamente se considera o que serve para uma base para a estrutura social. Obediência de fé. A obediência de fé, tal como expressada, a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, que é a verdade em si mesma. Desde a obediência, a Escritura propõe um modelo de Abraão, de Maria, mãe de Jesus, entre outros que realizam na sua carne a vontade de Deus, permitindo que cumpra a palavra. Adolf Hitler, nascido em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, Áustria, e falecido em 30 de abril de 1945 em Berlim, Alemanha, é uma das figuras mais notórias e controversas da história contemporânea. Seu governo, conhecido como Terceiro Reich, não apenas provocou a Segunda Guerra Mundial, mas também foi responsável pelo Holocausto, um dos maiores genocídios da história. Adolf Hitler cresceu em uma família humilde. Seu pai, Alois Hitler, trabalhava como funcionário público, enquanto sua mãe, Clara, era uma dona de casa devotada. A relação com seu pai era marcada por conflitos, ao passo que seu vínculo com a mãe era mais afetuoso.
Na juventude, Hitler sonhava em se tornar um artista e tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena. Sem sucesso, após a morte de sua mãe, em 1907, e enfrentando dificuldades econômicas, mudou-se para Munique, na Alemanha, onde viveu como artista de rua e posteriormente serviu como soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, Hitler entrou para a política, associando-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se transformou no Partido Nazista. Em 1923, ele tentou um golpe de Estado conhecido como Putsch da Cervejaria, que falhou e resultou em sua prisão. Durante o período de detenção, escreveu Mein Kampf, um manifesto que expunha as suas ideologias raciais e políticas. Liberado em 1924, Hitler reorganizou o Partido Nazista e começou a conquistar apoio popular. Aproveitando-se das crises econômicas e do descontentamento nacionalista que assolava a Alemanha pós-guerra, em 1933, foi nomeado chanceler da Alemanha e rapidamente consolidou seu poder por meio de políticas autoritárias e da eliminação de diversos políticos. Ao ascender do poder, Hitler instaurou um regime totalitário, caracterizado pela repressão severa, controle absoluto da mídia e da educação, e uma agenda expansionista agressiva. A invasão da Polônia em 1939 deu início à Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, o regime nazista obteve várias vitórias militares, mas também sofreu derrotas severas. O Holocausto, a tentativa sistemática de exterminar os judeus e outros grupos considerados indesejáveis, representava uma das facetas mais sombrias do governo de Hitler. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em seu campo de concentração e extermínio, junto com milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos. À medida que a guerra avançava, a posição de Hitler foi se enfraquecendo. A partir de 1943, a Alemanha enfrentou derrotas militares significativas, culminando com o avanço das forças aliadas e o cerco de Berlim em 1945. No final de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim, enquanto a cidade era cercada pelas tropas soviéticas. O legado de Adolf Hitler é amplamente reconhecido como um período de terror e devastação. Seus atos provocavam uma destruição sem precedentes e levaram a uma reavaliação global das normas morais e políticas. O impacto do nazismo persiste até hoje, e o estudo de sua vida e do regime serve como um aviso sombrio sobre os perigos do totalitarismo e da intolerância.